Bom, então eu vou começar a leitura. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bom, então eu vou começar. Jesus era um homem livre. Teve toda a liberdade para decidir o que iria fazer ou não. Se ia se conformar com o mundo como estava, ou se ia dar a sua vida para salvá-lo, para convertê-lo do seu caminho injusto e transformá-lo num novo céu e nova terra. Ele não nasceu predestinado a morrer na cruz, mas sim ele escolheu o seu caminho livremente, sabendo onde estava, onde este o levaria. Sabia, portanto, que se continuasse a falar como falava, a agir como agia, seria considerado dissidente e herege pelos fariseus, e que estes certamente o entregariam ao Estado romano, detentor dos tribunais e do poder, e a cruz seria sua recompensa. O Getsemane foi o ponto crucial da sua decisão. Ali ele sentiu pavor e angústia, pois o medo de ser morto injustamente é terrível. Mas ele venceu o medo e o desespero e se entregou conscientemente à vontade do Pai. Chegava assim a seu termo a caminhada que teve início na sinagoga, quando um dia nela entrou, e abrindo o livro do profeta Isaías, leu: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois enviou-me a trazer a boa nova aos pobres, enviou-me a curar aos quebrantados de espírito e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar a vida no reino de Deus. Por essa decisão sua, foi condenado pelos religiosos da época e crucificado pelo Estado romano opressor. Assim, mais uma vez na história dos homens, aquele que lutou pela justiça foi injustiçado. A decisão de Jesus é hoje um desafio a uma vida séria, coerente, de amor aos homens, apesar das injustiças e perseguições que infelizmente ainda existem. De Décio Laurete. Amém.
Levanta, ó tu que dormes, desperta. Levanta dentre os mortos, pois eu sou a vida dos mortos. Levanta, obra das minhas mãos, pois foste criado à minha imagem. Levanta, vamos sair deste lugar, pois tu estás em mim e eu em ti. Juntos, não podemos estar separados. Amém. Amém. Eu espero que pegue. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos do seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, vivo e digno de louvor. Excelso, supremo, vivo e digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei.
ali um pouco. Ah, não. Bela, se você estiver online e quiser fazer a leitura. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então vós também sereis manifestados com ele em glória. Colossenses 3, de 1 a 4. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me salvou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém.
Queremos as boas-vindas a todos que estão aqui, e convidar agora para esse momento de meditação, de reflexão. E o texto que vamos ler agora é o de João, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 18. E diz assim, conforme eu mandei na liturgia para todos e todas. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida.
Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer meu mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não toques em mim ou não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor! E contava que ele lhe dissera essas coisas. Amém. Eu queria começar nossa reflexão de hoje lendo um texto do Rubem Alves sobre ressurreição. E ele diz assim: Repentinamente, os grãos começaram a estourar. Saltavam da panela com uma enorme barulheira. Mas o extraordinário era o que acontecia com eles. Os grãos duros, quebra-dentes, se transformavam em flores brancas e macias que até as crianças podiam comer. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e de uma dureza assombrosas. Na simbologia cristã, o milagre do milho de pipoca está representado pela morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição é o estouro do milho de pipoca. É preciso deixar de ser de um jeito para ser de outro. Quanto às pipocas que estouram, são adultos que voltam a ser crianças e que sabem que a vida é uma grande brincadeira. E eu fico pensando em toda essa simbologia, em todo esse momento cristão que a gente passa dentro da liturgia. E
A gente fala da ressurreição, mas para haver ressurreição é preciso ter morte. E é interessante como a gente consegue ficar sisudo, extremamente consternado, quando a gente começa a falar da morte de Jesus. Na verdade, não é só da morte de Jesus que a gente fica assim. Da morte de qualquer pessoa. E talvez seja por isso que a gente não gosta muito de falar da nossa própria morte. A gente talvez fuja desse assunto. A gente foge desse assunto quando pessoas queridas chegam para a gente e dizem: eu acho que eu estou no fim da vida. E a gente ainda tem aquela frase que é assim: não, para com bobagem, você vai viver bastante tempo ainda. Conversa com isso, não fala disso não. Mas é claro que aqui a gente está falando de algo que não é metafórico ou simbólico. A gente está falando de morte real. Mas seria tão interessante se a gente também falasse da morte como uma metáfora. Da morte e da ressurreição como metáforas importantes da nossa vida. E eu acho que o texto do Rubem Alves retrata bastante essa ideia. E algo que eu li hoje pela manhã, enquanto ainda Enilde me passava uma mensagem falando das descobertas ou redescobertas dela sobre esse texto da Páscoa do Décio, essa construção feita há tantos anos atrás, celebrada e cantada com motivos e motivações tão fortes e contundentes. E, de repente, naquele momento de meditação, tem um padre chamado Richard Rohr, e ele tem um centro de espiritualidade. Ele tem esse lugar que desenvolve a espiritualidade, a contemplação das coisas. E ele, falando hoje pela manhã sobre a questão da ressurreição, ele dizia que tudo na vida, para ser modificado, precisa passar pelo processo de morte. E a ressurreição é essa beleza traduzida em nova oportunidade, traduzida em um ser diferente, em possibilidades de encarar as coisas de modo diferente, de ser outro. A metáfora que o Rubem Alves também usou do milho de pipoca é dizer assim que o milho de pipoca entra de um jeito na panela e sai de outro. Pelo menos é assim que a gente espera, para não comermos os milhos duros, não estourados do fundo da panela. Mas o quanto aquilo revela e quantas outras imagens você pode pensar. Eu me lembro de uma em especial. Jesus também disse alguma coisa do tipo: se a semente não morrer, não nasce nada. A semente só vai deixar de ser semente quando ela morrer. Ela só pode ser uma flor, uma planta, uma árvore, se morrer. E a história que a gente acabou de ler é de uma emoção tão grande, ou de uma emotividade tão grande, porque, primeiro, mostra uma mulher que foi ao túmulo de Jesus, eu imagino ainda entristecida, completamente angustiada por todo aquele desenrolar de história. Talvez, quem sabe, sentindo-se até um pouco culpada, não só pela morte de Jesus, no sentido de que ela seria a causadora da morte, mas talvez sentindo-se culpada por não ter estado presente durante todo o momento. E disso eu estou falando porque os evangelhos tentam dizer isso de maneira cada vez mais clara. Todo mundo fugiu, todo mundo foi para sua casa. Ninguém ficou esperando para ver. Ninguém. E de repente, quando viram o resultado daquilo,
já sem voz e sem vez para defender Jesus e dizer que ele era inocente, ou então para tentar abafar a voz daqueles que gritavam Barrabás, Barrabás, ou então daqueles que gritavam crucifica-o, crucifica-o. Nem para isso fizeram. Parece que eram vozes únicas, solitárias, no meio de uma multidão enfurecida, talvez, ou com bastante grau de certeza, impulsionadas pelos líderes da sinagoga. Mas o fato é que ela chegava naquele lugar e viu o inesperado, o sepulcro aberto. E olhando meio que sorrateiramente, ou então com cara e coragem, viu, não tem ninguém aqui. E correu. E chamou os discípulos. Mas a história fica emocionante. São 2 discípulos que saem correndo, Pedro e o outro discípulo, o amado. Os 2 saem correndo, mas o discípulo amado corre mais. Eu fico pensando, o que será que o motivou a correr mais? O que será que fez com que ele saísse em desespero para chegar logo? A história também diz que esse discípulo que amava tanto chegou primeiro, mas não conseguiu passar da porta. Ele chegou e se deparou com aquilo e não entrou. Eu imagino Pedro chegando correndo depois dele, esbaforido, tentando correr o tanto quanto este outro corria. Chegou e nem se demorou na porta, já foi entrando de uma vez. Olhou, constatou que não havia nada, mas o texto faz outra coisa maravilhosa com a gente, que diz que esse discípulo amado entra, viu e creu. E isso, para mim, traz tanta emoção para a gente olhar e sentir essas coisas, sabe? De poder ficar imaginando como é esta cena. Às vezes, nas piores mensagens ou nas piores notícias que a gente recebe, às vezes a gente não tem muita coragem de dar um passo a mais, de perceber as coisas. Tem gente que é muito mais veloz nisso. Tem gente que, sendo perguntada, tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim, qual você quer primeiro? E a pessoa diz, me dê logo a ruim. Porque assim eu já resolvo a parte ruim. E há outras pessoas que preferem evitar a notícia ruim. Eu acho que João, ou o discípulo amado, chega correndo primeiro, vê tudo aquilo e cai em si, cai na real, que tem uma coisa errada naquilo. Ou pelo menos diferente do que ele imaginava. Mas a cena continua. A cena fala de uma mulher que continua chorando na porta do túmulo. E 2 pessoas estranhas a ela perguntam para ela por que chora, a quem ela procura. E ela responde, eu estou procurando Jesus, mas ele não está aqui. Mais uma vez, Jesus pergunta, já agora irreconhecível, pelo menos o texto deixa assim para a gente. Mulher, por que choras? A quem você procura? Ela, olhando rapidamente, pensando que é um jardineiro, responde, se você levou ele embora, me fala. Mas é ao som de uma voz e de um nome, Maria. Que tudo acontece. E essa cena é bonita. E a gente podia dizer que ela não só representa esse recomeço. Eu acho que no começo da nossa liturgia, quando a gente falou sobre o Jesus injustiçado, que
que temeu sim a morte, temeu ser sim injustiçado, renasce agora diferente. Mas se a gente parar também para pensar nesse bando de discípulos amedrontados pelo que viam acontecer com Jesus, quando o veem ressuscitado, é como se esse medo fosse embora. São novas pessoas. E é mais interessante quando a gente olha para o Evangelho de João, na sequência dos capítulos, no último capítulo praticamente já, quando Jesus entra naquele lugar em que estavam todos escondidos, morrendo de medo de serem encontrados, e Jesus entra, aparece no meio deles e diz para eles, Shalom, paz seja com vocês. Ou então, se a gente fosse falar hoje, e aí galera, tudo bem? O texto diz que Jesus sopra sobre eles o Espírito. E eles, ainda endurecidos de coração, não querendo muito entender, ou não conseguindo entender muito tudo aquilo, ficam ali mais uma semana se reunindo, até que finalmente saem daquele lugar. E as coisas começam a acontecer. Eles são transformados. Eu acho que a ressurreição não significa apenas o descanso, a confiança de que Jesus está vivo e presente, como ele mesmo diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas é como se a gente pudesse olhar para cada um daqueles discípulos e de nós discípulos e pudéssemos perceber que Jesus, sim, está vivo em nós, atuando em nós e a partir de nós. E, ao mesmo tempo, perceber que essa ressurreição dele, ou essa presença dele em nós, faz com que a gente não seja mais o mesmo. Que a gente não seja tão duro quanto éramos. Eu penso que Paulo soube dizer isso também de uma outra forma, usando outra metáfora, dizendo que o velho homem morreu para que surgisse, para que nascesse um novo homem ressuscitado com Cristo. Eu acho que é isso que ele quis dizer lá aos Colossenses, mas se vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, no sentido de que se transformaram com a sua ressurreição, vocês não pensam mais as coisas como todo mundo pensa, vocês pensam como as coisas do alto. E longe de falar que as coisas do alto são o céu ou a vida eterna, eu tento pensar que as coisas do alto são aquilo que é pertinente ao reino, aquilo que é pertinente à vontade de Deus, à vontade do Pai, que Jesus fez agindo para com a vida dos outros. E de novo eu lembro o início da nossa celebração, quando Jesus sabia que se continuasse falando o que falava, se continuasse agindo como agia, o destino dele estava traçado. Em outras palavras, Jesus não era nenhum ingênuo, e é óbvio que também nenhum de nós devia ser ingênuo com relação a tomar uma decisão por Cristo. Jesus, pelo menos, sempre deixou isso muito claro. Quem quiser vir após mim, é preciso negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir-me. Mas, além disso, Jesus também contou histórias. E os evangelhos contam essas histórias de um Jesus que, sendo confrontado por alguém, dizendo, mestre, eu vou te seguir, eu estou pronto para te seguir, e Jesus, assim, na lata, dizendo, olha, é o seguinte, beleza, muito bom você vir atrás de mim, mas saiba que as raposas têm os seus esconderijos, os passarinhos têm os seus ninhos, mas olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça.
Você topa mesmo assim? Ou então de alguém que é convidado por Jesus, vem, segue, vem, segue. Espera um pouco, eu preciso resolver minhas coisas. E isso é o choque. Um outro jeito de Jesus contar isso também é com a parábola dos solos. Eu acho que ela é confrontadora. Ela não é uma historinha para a gente contar ou para a gente ficar pensando sobre evangelização ou mesmo sobre conversão de pessoas. Ela antes tocava o coração dos seus próprios discípulos, na toada de que eles deviam fazer a escolha se queriam ser ou continuar sendo beira de caminho, se queriam continuar sendo solo pedregoso, se queriam ser um solo que até aceita, mas tem tantas reservas e tantos espinhos que não vai florescer, ou se querem ser um solo fértil. E, é claro, deixar-se ser fértil, ou solo fértil para a palavra de Jesus, significa, sim, antes de tudo, negar-se a si mesmo. E aceitar desafios maiores que nós mesmos. Eu olho para esse texto, falando sobre ressurreição, que acalenta o coração de nós, seguidores do Cristo, sabendo que Ele está dizendo, olha, eu tenho mais coisas para fazer. Eu não sou o Cristo morto. Eu não sou o Cristo humilhado. Eu não sou mais o Cristo perseguido. Eu sou o Cristo exaltado agora. Mas quanto a vocês, bem-aventurados são todos aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. Por causa do reino. E isso também nos faz diferentes. Porque a gente também precisa morrer para um monte de coisas. Se a gente começasse a parar para pensar, essa é a melhor metáfora que a gente devia aplicar na vida da gente. Seja com relação aos nossos medos, com relação aos nossos jeitos, com relação a tudo que nos move nesse mundo. Tudo é uma ruptura. O novo surge com a ruptura. É preciso deixar morrer. Eu estava pensando sobre algumas coisas e é interessante que às vezes até para a gente dar um passo no sentido de mudança real, como a minha que foi, a minha da Fran das Meninas, uma mudança de tudo, de lugar, de igreja, até de conceitos, é preciso deixar que estas coisas morram. E eu vou dizer que é muito difícil deixar morrer. Porque a gente luta todo o tempo para viver. E às vezes a gente não quer deixar morrer o que precisa morrer. E eu estou falando, por exemplo, de chateações, de amarguras, de ressentimentos, até mesmo de posicionamentos. A ressurreição de Cristo torna tudo isso viável
possível por causa dele. É certo que a gente fale para as pessoas que elas precisam mudar, né, certas atitudes, ou mudar de vida, mudar de estilo, mudar de perspectivas, mudar os óculos, como enxergam as coisas. E longe de parecer que isso dependa somente de um pensamento cristão, e eu estou sendo o mais aberto possível nesse ponto, porque a gente diz isso para pessoas, inclusive, que podem eventualmente não ter a mesma crença ou a mesma resposta de fé que a gente tem. Mas, independentemente disso, quando a gente olha para a nossa vida enquanto cristãos, seguidores do Cristo, e eu daqui a pouco comento sobre um outro livro do que eu estou começando a ler agora, nesse andar com Jesus, essa pronta decisão de deixar morrer não só coisas, pensamentos, atitudes, sentimentos, mas também permitir que certas certezas e convicções também morram, para nascer outra, melhor. Às vezes, a gente está tão acostumado com tudo, levando tudo como sempre foi, que a gente não pensa na possibilidade da gente estar pensando errado, ou mesmo que existem outras formas de pensar e de agir. E olhando para o texto que a gente leu hoje, para tudo que a gente fez hoje, a minha sensação é essa, de a gente, no meio desse momento angustiante de morte, de ver coisas se partindo, ver nossa vida em ruínas, e olhando para o Cristo e, de repente, receber só uma palavra como: levanta, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Tem coisa nova ali. Vamos. Eu estou em você, você em mim. Juntos a gente tem que sair daqui. A gente não pode se separar. É preciso levantar. É preciso ousar novos caminhos. E uma das belezas que eu tenho pensado é sobre esse lugar que a gente encontrou aqui no meio dessa internet, da gente poder conversar, e isso é um negócio novo, e olha que a gente está de parabéns, viu? Porque a gente está se adaptando muito bem, e a gente está conseguindo, e uma coisa que eu tenho falado para o Rafa, para a Thaisa, para a Enilde, para a Fran, tem que ser leve, tem que ser leve. Esse espaço não é de alguém, não é nosso, e a gente cuida desse lugar. É um lugar na nuvem. Mas, mas a gente ainda não está nas nuvens. A gente está com os pés no chão, ouvindo um Senhor dizendo: levanta, teu lugar não é aí. Tem mais coisa, vamos junto. E essa é a beleza. O texto termina dizendo: olha, eu vou subir, eu vou para o Pai e eu vou me encontrar com eles. Eles sabem que eu vou me encontrar. Eu tinha dito que eu ia me encontrar com eles. Eu tinha marcado o encontro depois da minha morte.
essa é uma outra sacada muito interessante. Eu marquei um encontro com eles depois da minha morte. Eles talvez não se lembrem porque ficaram olhando demais na minha morte e não prestaram atenção no depois. Mas esse convite que Jesus faz para a gente, depois da sua morte, eu tenho um encontro com você. E eu não estou falando de lá, na vida, depois da morte. Estou falando depois dessas coisas que morrem na vida da gente, que precisam morrer, precisam ser enterradas, precisam acabar. E ele diz, depois disso tudo aí, eu tenho um encontro com você. Que aí eu quero falar umas coisas com você, para que você entenda que tem mais caminho para frente. E eu acho que esse texto é belo no sentido de fazer a gente não só ter esperança no Cristo que ressuscitou e que foi para o Pai, mas no Cristo que ressuscitou e está conosco, dizendo a todo momento, eu não deixo vocês sozinhos, eu não vou abandonar vocês, eu estou junto com vocês. Tudo que vocês fizerem ou pensarem que vão fazer, não se esqueçam, eu estou na frente. E eu estou falando disso enquanto corpo de Cristo, enquanto pessoas que seguem a Jesus. E falando em seguir Jesus, eu estou começando a ler um texto chamado Following Jesus, de Henry Nouwen. E Henry Nouwen é um padre belga, e que fala muito sobre contemplação, sobre os padres do deserto, sobre uma vida contemplativa, sobre observar Cristo na vida das outras pessoas. E ele, logo na introdução do livro dele, diz que na correria das nossas vidas a gente pode ser mesmo pessoas errantes. Ou seja, pessoas que saem de um lugar para o outro, vão para lá e para cá, e aí não precisa ser necessariamente de lugar. Mesmo em meio à pandemia, a gente talvez esteja mais quieto do que nunca na vida. Mas, de repente, nosso pensar vai para lá e vai para cá, faz isso, pensa aquilo, faz aquilo outro, e a gente está perdido nas nossas próprias ideias, nas nossas correrias pensadas e talvez reais. E, por outro lado, a gente também pode estar num momento tão diferente da vida da gente, em que a gente está mais propenso a ficar estático, apático a tudo. De repente, por tanta coisa que aconteceu, a gente está cansado. E a gente resolve, então, ficar quieto. E ele diz que nenhuma dessas duas coisas é bom, e nenhuma dessas duas coisas é sinal de que a gente está ouvindo uma voz chamando a gente. E ele faz então a menção daquele texto do profeta na caverna, que sai à porta da caverna para ver Deus passar. E aí vem um trovão, mas ele não está no trovão. Vem um terremoto, mas não está no terremoto. Vem um fogo, mas Deus não está no fogo. E de repente vem uma brisa suave, uma brisa calma, tão serena que se você e eu não tomarmos cuidado, ou se ele não tomasse cuidado, o profeta, não perceberia que Deus estava ali. E ele diz que essa voz suave é a voz de Jesus dizendo, me segue. Segue. Vem ver. Vem me seguir. E eu acho que esse é um convite máximo dessa leitura na meditação dessa noite para a gente. Uma noite de Páscoa, a noite em que celebramos a ressurreição de Cristo, e que pensamos não só nas fatualidades, ou nos fatos do que o texto nos apresenta, mas nas metáforas por trás desta ressurreição, o que ela representa para nós. Então, antes da gente dizer, então, a gente também vai ressuscitar no último dia, como foi o texto alguns dias para trás, algumas semanas para trás, o de Marta e de Maria,
Ah, se o senhor tivesse aqui, nada disso aconteceria. Não, seu irmão vai ressuscitar. Sim, mas lá no último dia. A gente não está falando de ressurreição, nossa, lá no último dia, mas na metáfora da ressurreição, da morte e ressurreição cotidianas na vida da gente. E no seguimento do Cristo, sabendo que Ele só nos diz, segue. Vem. Eu já venci a morte. E eu acho que Ele tem todo o direito de dizer eu venci a morte, porque realmente venceu a morte. Mas, metaforicamente, vencemos mortes. E não de pessoas apenas, mas de coisas que a gente precisa deixar para trás. Para ser alguém diferente. Para ser alguém novo. Aquele que Ele deseja que a gente seja. Sendo seus seguidores. Não só um bando de gente correndo atrás dele, mas de segui-lo nas tomadas de decisão, nos caminhos de vida. Bem, era isso que eu tinha preparado para hoje. E eu gostaria de deixar agora vocês falarem também sobre esse texto. E eu não, assim, tô doido para ouvir vocês também, para saber o que vocês pensam a respeito disso. Essa questão da morte, a metáfora da morte, ela é muito interessante, né? Porque quem não tem algo que necessita deixar que morra dentro de si, né? Eu estava lendo dias atrás o Pedagogia do Oprimido, né? Do Paulo Freire. E é interessante quando ele fala que a gente se esquece, mas numa relação entre o opressor e o oprimido, o opressor, ele tenta desumanizar o oprimido. No entanto, quando ele faz isso, ainda que ele não tenha consciência, ele também se desumaniza. Então, e aí, por isso que ele fala, né, da importância da consciência e da luta do oprimido, porque quando o oprimido luta contra essa opressão, ele não só se humaniza, como ele passa a humanizar o opressor. Porque quando ele vence essa luta, o opressor para de oprimir. E querendo ou não, ainda que o opressor, enfim, num primeiro momento possa, enfim, ele perdeu uma batalha de relação social, mas ele deixou de desumanizar. E isso é um presente que o oprimido dá a ele. Porque ele humaniza também o opressor. Então, o oprimido tem que deixar morrer algumas coisas, como, por exemplo, a tentação que ele chama de, se ele ganhar a luta, de ele simplesmente inverter os polos, né? Se ele ganhar a luta, ele não se tornar um novo opressor. Esse é um problema, é algo que é uma tentação que o oprimido também deve vencer, deve deixar morrer essa tentação, uma espécie de vocação interna que tem que deixar morrer. E o opressor também tem coisas para deixar morrer, né? A tentação de oprimir, a tentação de desumanizar, de se achar diferente, de se achar uma casta diferente, de tentar ajudar apenas com caridade, que é uma tentação do ego de usar da caridade para ajudar, né? Porque quem se solidariza
não apenas é caridoso, mas ele entra lado a lado, ombro a ombro com o oprimido. Então, acho que nessa terra todo mundo tem o que deixar morrer dentro de si. E realmente eu não consigo imaginar esse novo homem que está nas mais diversas filosofias sem que se deixe morrer algumas coisas. Eu nunca tinha pensado nessa metáfora da morte nas escrituras, mas para mim faz todo sentido. Quem quiser falar, está aberto esse pequeno espaço. Eu só queria dizer que, para mim, foi quando você falava do novo, para mim, foi calor fundo, porque eu percebo que o novo, às vezes, está nas pequenas coisas. Hoje, ligando para vocês, para cumprimentá-los pela Páscoa, foi um gesto tão pequeno, e eu fiquei tão enriquecida por aceitar o convite de vocês. Foi tão belo ouvir tudo que eu ouvi, né? Porque tudo é sabedoria. Mas é uma sabedoria que vem mesmo do alto, não é uma sabedoria qualquer. Então, eu fiquei mesmo muito tocada, foi um momento belíssimo. E eu vou dizer uma coisa, sempre é novo quando a gente tenta fazer a vontade de Deus. E ela tá às vezes, nas pequenas coisas, é isso que eu sinto na minha vida. E agora, com essa história do coronavírus, que é um vírus tão pequenininho, que está fazendo o mundo mudar, não é? As pessoas estão mudando por conta do quê? De algo que a gente nem consegue enxergar. Então, para mim, assim, enquanto você falava do novo, eu pensava muito nas pequenas coisas que podem mudar uma vida. Eu agradeço, porque daquele pequeno gesto de ligar para vocês, eu fui enriquecida no final de um dia de Páscoa, onde eu participei de tantas celebrações pela televisão, até com o Papa, que foi belíssimo, tudo tão belo, tudo tão enriquecedor, mas, na verdade, terminou com essa pérola. Eu agradeço. A gente fica muito feliz de ter todos aqui. Eu estava pensando enquanto o Rafa falava, e eu tenho que fazer uma pergunta primeiro, porque senão eu vou dar spoiler, aí o pessoal vai ficar bravo comigo. Então, sim, todo mundo já assistiu O Poço? Eu tentei começar a assistir hoje, assisti 10 minutos, mas não dei conta. Não, né? É forte. Alô, Marcelo? Fala, João. Tudo bom? Tudo. É, primeira vez que eu entro aqui nesse bate-papo. Bom, eu ainda não assisti, mas já ouvi falar, né? Que é uma metáfora, né, da sociedade atual, esse filme O Poço. Uhum. Os de cima comem e os restos ficam com os que estão embaixo. Eu queria pensar um pouco na fala que o Rafa trouxe sobre a ideia do opressor e do oprimido, porque essa é uma realidade ali no contexto do filme, né? As pessoas que começam, elas entram nesse poço, elas têm andares, né? São duas pessoas por andar e assim, parece que as pessoas acham que não passava de 200 andares, porque elas já estavam imaginando assim que chega no 200 já não tem mais comida, já não tem mais nada, e de repente descobrem que não, tem muito mais andar para baixo. Mas, Enilde, desculpa, João, desculpa se vocês vão assistir, mas tudo bem. Mas eu convido vocês para perceberem, assim, quem esteve lá na posição 200, quando não chegava nada para comer, e passavam um mês lá,
né? É um mês, né? 30 dias? É. Ou uma... É uma semana ou um mês? Eu não... É um mês? É um mês, eu acho. Quando elas iam para uma posição, para um andar nível, sei lá, 8, em que tinha muita comida, elas agiam exatamente como as pessoas que estavam naquela posição antes delas agiram. Ou seja, lá embaixo elas diziam assim, será que eles lá em cima não têm consciência? Não tem consciência de que não tá, que eles, cada um comer só um pouquinho vai chegar para mim aqui embaixo? Mas quando elas estão na posição lá em cima, elas também não pensam nas de baixo. Elas dizem assim, não, tô nem aí, eu vou comer de tudo, eu vou fazer tudo que eu quero. Eu disse na semana passada que esse filme tem grandes e belíssimas metáforas e assim, mensagens profundas, mas é exatamente quando eles resolvem morrer. Isso é interessante. Para haver possibilidade de mudança, dois deles, e aí eu não vou falar quem, mas dois deles tiveram que decidir que valia a pena enfrentar o desconhecido e descer até o fim, até o fundo desse poço, mesmo correndo o risco de morte, para que algo novo surgisse. E para mim é fantástico. Essa fala assim é surpreendente. Assim, tirando as nojeiras, tirando aquelas atitudes meio assim, dentro do filme, a mensagem, e a violência, toda a violência do filme, mas essa mensagem, ela, assim, é fantástica. No meu ponto de vista, é claro. Cada um pode olhar também. A Ana tá falando. A Ana tá falando. Falando muito, ela está gritando aqui. Eu já cantei para ela assim, você está feliz, bata palma. E ela bate. Bom, se mais alguém quiser fazer uma fala, é agora, senão eu convido a gente a ler fazer a leitura do credo alternado, né, o povo. Bom, só lembrando, a fala de Cristo Marcelo faz. O povo são 5 falas, aí a gente faz na ordem eu, Enilde, tá, Fran e Chico. Certo? Deixa eu abrir aqui a liturgia. Rafa, Enilde, tá. Depois da tá. Uhum. Ok, querido. Marcelo ou Cristo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, não queremos vida fácil. Estamos dispostos a te seguir apesar das aflições que certamente nos virão. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nos seus templos, e sereis conduzidos à presença dos governadores e reis por causa de mim, para que testemunheis de vossa comunhão comigo. Eu fui perseguido e morto pelos príncipes e fariseus de minha época, e assim como me perseguiram, também perseguirão a vós. Jesus, estamos dispostos a te seguir, apesar do receio de que sejamos perseguidos e mortos pelos príncipes e fariseus de hoje. Perdoa-nos, procuramos viver sem riscos, sem sofrimentos, sem perseguições. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Portanto, não podeis servir a Deus e às riquezas simultaneamente. Senhor, essa verdade é dura de ouvir, mas nós escolhemos o fazer a tua vontade, o buscar o teu reino e a tua justiça, ao invés de nos dedicarmos à busca de bens materiais, para nossa própria conveniência, pois sabemos que dificilmente um rico participará do teu reino. Se comigo sofrerdes e servirdes, participareis comigo do meu reino. Jesus, estamos dispostos a te seguir, servir e sofrer contigo pela causa da justiça. Esperamos estar participando da vinda do teu reino. Ide, pois, e anunciai o evangelho em toda a sua extensão. Anunciai a boa nova da salvação a toda e qualquer criatura, a toda a sociedade. Senhor, ajuda-nos a sufocar o nosso egoísmo e tomarmos a nossa cruz e sairmos pelo mundo, levando tua paz, tua justiça e tua redenção à criação decaída. Amém. Amém. Quem tiver um pãozinho, um vinhozinho, ou semelhantes, ou muito diversos, algo para comer, algo para beber. Não somos tão dogmáticos nesse sentido, mas vamos celebrar a ceia. Estamos diante de dois elementos muito importantes para a vida humana: o pão e o vinho, ou o pão e o suco de uva, ou o que você tiver aí. A gente está hermanado pela fé no Cristo, pela fé que temos na presença dele, não nestes elementos, não consubstanciados ou transubstanciados, mas na presença que ele está em nós, dentro de cada um de nós, e que por meio de sua cruz, como a gente cantou, tivemos vida nova nele. É ele que nos une uns aos outros. E é por isso que quando a gente parte esse pão e toma desse vinho, a gente reafirma que o que nos une aqui, nesse momento, nesse lugar, nas nuvens, ou na nuvem, na verdade, o sangue de Cristo, que nos limpou, nos transformou e também nos uniu. Na noite em que estavam reunidos, Jesus, enquanto comiam, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado e partido por vós. Fazei isso em memória e por amor de mim. Senhor, te agradecemos pelo teu corpo partido por nós, pelo teu corpo machucado por causa de nós. Machucado pelas injustiças, pelas corrupções, pelos desamores, pela desumanidade, por nossas desumanidades. Por isso, pedimos que o Senhor nos perdoe e aceite agora a nossa comunhão contigo. Guarda-nos, protege-nos, é em teu nome que oramos. Amém. Por semelhante modo, também tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, também
deu aos seus discípulos, dizendo: tomai dele todos, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Fazei isto em memória e por amor de mim. Senhor, te agradecemos pelo teu sangue vertido na cruz, sangue que nos limpa, sangue que nos une e sangue que nos revigora e nos estimula a sermos, por causa do teu Espírito, pessoas diferentes, que buscam o teu reino, as verdades do teu reino. Ajuda-nos, cuida de nós, nas nossas fraquezas, e faz com que esta celebração, esse momento de estarmos juntos, seja além, ou vá além desses pequenos momentos que a gente está aqui, mas que redundem em uma vida transformada e que busca a transformação do meio em que a gente está. Por tua graça e misericórdia. Amém. Assim, a gente celebra desse jeito, mesmo que distantes uns dos outros, mas não distanciados uns dos outros, por causa do amor de Cristo que nos une, por causa da fé e esperança que temos, podemos dizer que Cristo está em nós ou entre nós. Ele habita conosco. E esse momento todo é muito rico na extensão de dizer que sim, toda vez que participamos desse momento, há um motivo de celebração. Por isso que esse grupo chama ao redor da mesa, ou tem se chamado ao redor da mesa, porque é esta beleza de estar reunidos, de poder compartilhar experiências, vida, graça, paz e a presença do Cristo que está em nós. Por isso, que Deus abençoe cada um de nós, que Deus nos fortaleça sempre e que a gente tenha muitas vezes a oportunidade de poder celebrar. Que Deus possa realmente nos abençoar agora. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por tudo que tens feito em nós e por nós. Te agradecemos porque estamos reunidos aqui de maneira nova, de maneira que também nos transforma de várias maneiras. Te agradecemos, Senhor, porque a presença de cada um é importante, a colaboração de cada um é importante, a contribuição que cada um pode dar para enriquecer esse momento é muito importante e celebrada, Senhor. Pedimos, então, que o Senhor abençoe a vida de cada um, dê a cada um e cada uma boa semana na tua presença e que esse domingo de ressurreição, domingo de Páscoa, traga para nós esse reavivar de pessoas que saíram da quaresma, que saíram do seu momento de introspecção, de momento de reflexão a respeito do que precisa ser mudado e alterado nas nossas vidas, e que a ressurreição do Cristo simbolize isso também em nós. A possibilidade, por causa do teu Espírito, de haver transformações nas nossas vidas, no nosso jeito de pensar, para conosco, para contigo, para com o nosso próximo, para com o nosso mundo, para as responsabilidades que cada um de nós assume uns diante dos outros. Guarda-nos, ó Deus, protege-nos, por teu Cristo que oramos. Amém. E agora, que a força que abriu o sepulcro nos abençoe em nossas fraquezas. Que o amor que venceu a morte nos ajude a vencer a indiferença. Que a presença do Consolador nos faça dormir tranquilos e acordar em paz. Amém.
Amém. Por falar somente a verdade, fazer de Deus a vontade, Jesus o Cristo sofreu. Depois de tanta luta, morreu, mas na morte não ficou. Está vivo, ressuscitou. E ele hoje está a nos esperar que estejamos prontos para lutar. Sua igreja inteira em ação contra toda e qualquer opressão. Amém. Muito bom. Que delícia. Bom demais. Foi bom demais. Gente, para mim aqui está aparecendo, só para se apresentarem aqui, né? O João entrou um pouco depois. João, seja bem-vindo. Tá sempre aí o convite dos domingos, viu? Também a Fernanda, que está aqui com a gente. Fer, beijão. Mas aí tem o Moto G5S Plus, que eu não sei quem é. O celular é bom. O celular é muito bom. É muito bom, né? Se puder abrir o áudio só para conversar um pouco com a gente. Falar um oi. Falar um oi. Ou a câmera também pode abrir. Opa. O Moto G não tem vídeo, mas tem áudio. Bem-vindo. Ah, a Mar. É Marcelo Luiz. Mar. Seja bem-vinda, é minha prima, gente. Bem-vinda. Muito bom. Clara. A Clara. A tia Tem o Ronaldo também, que está com a gente. Bem-vindo, Ronaldo. Parece que o meu microfone abriu. Isso, abriu. Abriu? É o Ronaldo que está falando? Não, é o iPhone. É o Marcos que está falando. Ah, você está no iPhone, Marcos? Eu estou no iPhone. Marcão, valeu. Essa música que a Nilde tocou, eu cantei junto. Aham. Eu vi no MASP. Eu não sei nem que ano foi, mas é uma coisa linda. Legal. 73, Marcos, 73. Meu Deus, 73. Eu ia entrar na faculdade em 74. Olha um negócio desse, minha filha. Muito bom. Mas eu lembro dela até hoje. Eu toco e canto junto com você. Claro. Legal. Muito bom. E o Ronaldo? Ronaldo. Boa noite, consegue me ouvir? Ah, sim. A marido da Bela. Tudo bom, Rafa? Tudo bom, Thaisa? Prazer, gente. Ronaldo, tudo bom? Legal. Saudades, Rô, seja Tem bem-vindo. câmera, viu, gente? Aqui, mas tudo bem. Vai no áudio só. Ele tá no outro cômodo. A gente não tá separado, não, tá? Tá bom. Legal. Mas muito bom, gente. Curto. Legal. Olha, foi muito gostoso. E eu tô aqui compartilhando agora no finalzinho, então,
do nosso encontro, uma ideia que assim, a gente surgiu da semana passada, ou retrasada, a gente está alimentando essa ideia aí. Vocês vão perceber que tem algumas coisas, podem perceber que tem algumas coisas que a gente está tentando mobilizar. Então, tem desde esse convite que está sendo disparado já, e a gente já falou, eu e o Rafa já conversamos, da gente já mandar na próxima vez, já vai com o link da data da reunião, então, assim, não precisa depois a gente ter que enviar o convite para cada pessoa que a gente enviou o primeiro convite, né? Então já vai tudo junto para todo mundo já saber que é só clicar no link e já vem para a reunião. Além disso, a questão do nome também, a gente primeiro está sugerindo aqui ao redor da mesa. Eu acho que é uma das frases que a gente mais repetiu durante esse tempo que a gente teve na IPBUT, junto com todo mundo aí, as coisas que acontecem ao redor da mesa. E quão importante é estar ao redor da mesa. E aí vem o segundo ponto desse nome, que eu havia colocado assim tão prontamente a ideia de comunidade ao redor da mesa. Aí o Rafa disse, mas peraí, cara, comunidade ou coletivo? Ou coletividade? Eu acho que a Thaisa também estava junto nessa discussão da gente, e eu que falo com a Fran, e eu fiquei, sinceramente, já estou há um tempo, já 2 dias pelo menos, pensando nos desenrolares desses 2 termos, e eu estou, inclusive, com um livro já engatado para ver, porque existem discussões muito interessantes, não só no âmbito da espiritualidade, óbvio, né? Mas a questão também sociológica, antropológica, o que esses termos delimitam e o que podem muito agregar. Então, a ideia da comunidade, para a gente pensar, no primeiro aspecto tem aquela ideia do tudo comum, né? Mas também a ideia do senso comum, do pensar concordemente, ou ter um mesmo ponto de vista, ou manter o mesmo coesão de pensamentos e coesão de um monte de coisas. Mas já a coletividade tem a ideia da participação, da contribuição de todos, e independentemente de manifestarmos todos ao mesmo tempo o mesmo pensar sobre um determinado ponto, ou termos, sei lá, podemos ter ideias diferentes, podemos contribuir de maneiras diferentes e podemos fazer com que o coletivo seja mais enriquecedor. Então, a gente está aqui bolando ainda, eu estou falando assim, muito resumidamente, eu nem sei se eu estou muito certo nisso que eu estou falando, eu tenho que ler muita coisa para poder dizer mais do que eu li e estudei só de definição. Eu sei que tem muito mais coisa que é possível. Mas, e também dos riscos de várias outras coisas, não é? Então, assim, a única coisa que eu falei para o Rafa foi assim, Rafa, em vez de a gente colocar coletivo ao redor da mesa, vamos colocar coletividade, porque sonoramente rima com comunidade, né? Então, coletividade ao redor da mesa fica mais, né? Então, assim, mas esse é um desafio, a gente está indo aí pensando já temos um perfil no Facebook, que é para alimentar essa coisa de o que a gente está transmitindo aqui vai para o Facebook, alguém pode assistir por lá também. Instagram, estamos trabalhando. Eu sei que são mídias, a gente vai trabalhar com muita coisa, desde que todo mundo fique leve, livre e solto para fazer uma coisa gostosa, do que gosta, e isso vai ficar legal. Mas a ideia é que a gente atraia mais pessoas. Hoje a gente está com 13 pessoas reunidas aqui, 14, porque a gente está numa câmera só, mas a gente... 15? Oh, que isso! Nossa! Não é? E a gente
o desejo da gente é a gente ter mais gente participando assim, a minha alegria é poder saber que a gente compartilha dessa liturgia aqui e as pessoas podem participar, podem fazer, cada um na sua casa, e a gente não é um culto online em que você fica assistindo. Aqui a ideia é que você participe, inclusive do momento da reflexão, ainda que eu faça todo um monólogo e depois abra espaço para todo mundo falar, mas a ideia é essa, é todo mundo colaborar, né, com isso. O João queria falar alguma coisa, João. Não, só ia dizer que, já que vocês escolheram o nome, mas é que quando eu estava procurando, achei outros grupos chamados Ao Redor da Mesa. É só para avisar isso. É verdade, tem outros mesmo. Tem outros. Mas Mas não coletividade ao redor da mesa. o coletividade ao redor da mesa é único. Tá certo, então. Bom, é isso. Acho que de aviso tem que toda essa celebração está sendo gravada e a gente vai colocar no canal do YouTube também. Então a gente coloca lá toda a celebração com a liturgia. Então quem quiser, enfim, sentiu saudade ou perdeu, sempre pode voltar lá no YouTube que tem. A gente vai manter a liturgia do jeito que estava hoje e com toda a celebração, todas as músicas, a pregação. Então dá para quem participou rememorar e quem não participou ir lá e participar. Compartilhar também aqueles amigos que não sabem e tudo mais. Compartilhe o vídeo com ele no YouTube, fala para participar da próxima vez, que vai ser muito bom. É verdade. A gente está online no Facebook agora e a ideia é continuar sempre, todos os domingos que tiver os encontros, a gente também colocar online. Então, tem gente que pode estar vendo no Facebook que não entrou no Zoom por algum motivo, não quis às vezes entrar, mas está assistindo. Então, enfim, não sabe quantas pessoas estão vendo exatamente. Eu estava tentando gravar pelo Instagram, mas tem tempo limitado. E também a qualidade não é tão boa porque eu não sei trabalhar com o Instagram. Instagram para mim é verdade. Estamos aprendendo junto, todo mundo aprendendo. Pessoal, desculpa eu interromper, mas eu vou ter que sair, tá? Falou, Bela. Muito obrigada de novo. Obrigada pela palavra, pastor. Boa noite, Belinha. Muito bom. Abençoe. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Boa semana. Deus. Só que a gente está acabando mesmo, então. Segue despedindo, então, né? Agradecendo a presença de todo mundo. Foi muito bom estar com vocês, ficar com vocês. Até domingo que vem, né? Até, gente. Boa noite. Franzinha, vai falar com a gente ao longo da semana. Se a Ana der sinais de que vai vir ao mundo, fale com a gente. É? Deus abençoe. Se Deus quiser, essa semana, não, porque não tem nada tem que terminar de arrumar as coisas. Segura. Peraí, segura. Tá uma loucura aqui. Vai dar tudo certo. Essa lua, né? Essa super lua. Super lua. Tá lindo. Falou, gente. Obrigada, Marcelo e Fran. Obrigada, Marcelo e Fran. Obrigada a todos. Tchau. Tchau, Cris. Beijo. Pessoal, muito obrigado.